Muito bom dia. Que diferença, que estranho, muito estranho, muito estranho. Para você que está nos assistindo, saiba que não é a mesma coisa hoje estarmos aqui sem você aqui presente. Ouvimos, cantamos, oramos, mas sem a presença das pessoas. E talvez dos grandes aprendizados que nós temos, ou teremos, ou precisamos ter nessa pandemia, é que as pessoas fazem parte e fazem uma parte importante na nossa vida. E sem elas parece que falta sempre alguma coisa a completar. Sim, meus queridos, estamos aí em plena pandemia, algo impensado por nós. Se você buscar, digamos, aí os programas do final do ano passado, tipo Fantástico, quando eles diziam assim, fazem normalmente as previsões para o próximo ano, nenhum acertou essa previsão de que o ano 2020, não vou dizer que seria um ano meio nulo, né, mas é um ano meio complicado, difícil. Algumas perdas, com as dificuldades que se avolumaram, mas o Senhor até aqui nos tem preservado para o seu propósito, e que nós possamos ser usados por esse propósito. Na criação de Deus, Deus tinha um propósito muito grande com o ser humano. Ele desejava que o ser humano fosse perfeito, fosse pleno, e aí ao longo da sua vida ele estaria em seu desenvolvimento mental, físico, emocional e espiritual. Ele estaria chegando a um desenvolvimento onde ele pudesse exercer com plenitude todas as suas faculdades, sejam com elas mentais, espirituais, emocionais. Esse era o plano de Deus. Como que se para o homem não houvesse, digamos, grandes limitações. Porém, quando o pecado surge como uma realidade em nosso mundo, quando o pecado vem como uma pandemia, porque ele envolve todos, esse plano ele ficou deslustrado, ele não ficou pleno e completo, porque ao homem coube se adequar e se adaptar a essa vida diferente, totalmente diferente daquilo que Deus tensionava e planejava para o ser humano. E ao homem que tinha um caminho livre, um caminho aberto de desenvolvimento, um caminho onde ele poderia atingir a plenitude de suas faculdades, a ele ficou dado uma limitação. Limitações físicas, limitações espirituais, limitações mentais e limitações emocionais. Nessa limitação emocional que eu queria trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho. Sabe, eu e você, todos temos, de uma certa forma, o nosso limite. Os municípios têm seus limites, os países têm seus limites, cidades, todos. Mas nós também, como seres humanos, temos os nossos limites. Muitos de nós, muitas vezes, quando ainda conseguimos dar respostas, quando ainda nós conseguimos estar ali, digamos, dentro da nossa normalidade, é porque normalmente nós não chegamos ao nosso limite. Quando nós ainda conseguimos andar um pouco mais, quando a gente consegue trabalhar um pouco mais, é porque ainda podemos render um pouquinho mais, e isso quer dizer que não chegamos ao limite que nós aguentamos, que nós estabelecemos, que nós podemos conviver com eles. Mas muitos de nós temos os nossos limites emocionais.
Sabe, um limite físico eu consigo perceber na pessoa, um limite mental eu consigo perceber ao conviver com as pessoas, mas muito difícil é perceber qual é o limite emocional a qual aquela pessoa está vivendo. Eu e você não conhecemos o que vai dentro do coração de uma outra pessoa. Por isso, e às vezes nós nos surpreendemos com essa pessoa. E o Senhor, sabendo disso, Ele nos apresenta alguns conselhos, e o primeiro que eu gostaria de contribuir e discutir um pouquinho com você está em Provérbios. Provérbios no capítulo 4 e no versículo 23. Diz o versículo 23: guarda com toda diligência o teu coração. E tem uma explicação para isso. O sábio Salomão continua dizendo, olha, porque dele procedem as fontes da vida. Vejam, nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, as pessoas davam ao coração a responsabilidade da vida como um todo. Sentimentos, emoções, criatividade, tudo partia, digamos assim, do coração. E era o coração encarado, ensinado, que era ele o centro da vida. E aí Salomão vem e diz, guarda com toda a diligência o teu coração. Por quê? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Ao longo do tempo, pessoas associaram o coração aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, muitas vezes se ouve, se leu, se escreveu de um coração triste, de um coração angustiado, um coração alegre. O próprio Salomão, em seus provérbios, fala muito disso. E jogamos e damos ao coração uma função que depois, com o desenvolvimento da anatomia, da fisiologia do ser humano, descobrimos que não é o coração que orienta, que cuida desses aspectos na nossa vida. Na realidade, é o nosso cérebro, todo esse processamento mental que exercemos. Mas era dado ao coração essa responsabilidade. Por isso se diz coração alegre, coração triste, um coração angustiado, e isso, em todas as escrituras, temos essas informações. Por isso Salomão diz, cuida do seu coração. Cuida do seu coração porque é dele que procedem as saídas da vida. Sabem, os nossos sentimentos, que estão, de acordo com Salomão, e dentro dessa nomenclatura do coração, que estão dentro do nosso coração, eles podem e proporcionam a vida ao ser humano. É como se nós dependêssemos daquilo que vai dentro de nós para impulsionar quem nós somos e aquilo que nós fazemos e por que fazemos o que fazemos. O coração, as emoções, os sentimentos proporcionam cada vez mais vida. E em não cuidando dele, ele pode nos levar à morte. Veja, se você pegar o texto de Salomão, guarda com diligência, com toda a diligência, o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se olharmos para um contraponto, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos de nossos sentimentos, se nós não cuidarmos das nossas emoções, podemos ir à morte. Sabe, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Muitos de nós nos esquivamos de pensar, nos esquivamos de conversar sobre o Setembro Amarelo. E não deveria ser assim. Infelizmente, é uma realidade que nós enfrentamos. Talvez não tão perto de nós, porque quando isso acontece perto de nós,
há uma tendência de nos desestabilizarmos emocionalmente, inclusive. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e sobre qual é o papel meu, como um cristão, na prevenção, no cuidado, para que a realidade a qual o Setembro Amarelo trabalha, informa, não aconteça perto de nós. Qual é o limite emocional do ser humano? Até onde eu aguento a pressão? Sabe, quando você faz um feijão e coloca na panela de pressão, a panela de pressão precisa ter uma válvula de escape. Porque se a válvula não funcionar, a panela tende a explodir e provocar acidentes, provocar todo tipo de acidente. Somente pelo fato de não ter havido uma válvula, um mecanismo que faça com que aquela pressão que está dentro da panela não tenha saído de uma forma equilibrada. A válvula que tem em cima da panela, quando acionada, ela diminui a pressão que existe dentro da panela. Quando essa válvula trabalha, quando ela elimina toda a pressão, você depois pode abrir a tampa da panela com toda segurança e tranquilidade. Não haverá riscos de explosão, não haverá riscos de danos, porque a pressão já foi tirada de dentro da panela. Agora, quando não há uma válvula, quando não existe um meio pelo qual essa pressão seja externalizada, expelida, há um problema envolvido e consequências tensas, pesadas podem acontecer. Isso também reflete na nossa vida, em especial no nosso emocional, porque muitos de nós guardamos tudo dentro de nós. As pessoas conseguem perceber quando nós estamos exaustos fisicamente. Elas percebem a nossa expressão, o nosso olhar, as nossas reações, e eles conseguem dar ali um alento, conseguem nos dar alguma coisa que possa aliviar esse cansaço físico que eu e você temos. Nos oferece uma poltrona, nos oferece um suco de limão geladinho, enfim, eles nos dão e nos atendem nas condições que precisamos para... Quando chegamos ao limite, conseguimos abaixar um pouquinho a pressão que o limite nos impõe. Às vezes nós estamos também cansados mentalmente. Às vezes chega um problema e nós nos debatemos, e nós estudamos, e nós procuramos resolver aquele problema, aquela dificuldade, seja onde for, e parece que tem algum momento que chega que a gente não consegue achar uma resposta, não consegue achar a solução para o problema. As pessoas conseguem perceber isso. E aí, às vezes, o nosso chefe, o nosso líder, fala assim, olha, vamos dar uma paradinha, a gente volta nesse assunto amanhã, a gente volta a rediscutir. Enfim, há um alívio da pressão. Então, quando as pessoas conseguem perceber, elas conseguem nos ajudar. O grande problema das nossas emoções e sentimentos é que normalmente as pessoas não conseguem perceber onde estamos. Elas não conseguem perceber se atingimos o limite. E qual é o nosso limite? Nem elas sabem, às vezes nem nós sabemos. Sabe, dentro das Escrituras Sagradas, existe a história de Elias. Se nós acreditamos piamente nas Escrituras Sagradas, possivelmente Elias está ouvindo o que a gente vai falar. Porque acreditamos que Elias foi ressuscitado Elias foi levado vivo para o céu. Mas a vida dele é uma lição para nós.
E alguns podem imaginar o seguinte: poxa, mas Elias foi um profeta em que o Senhor o levou para o céu, deve ser muito perfeitinho, deve ter tido uma vida assim poderosa. E é verdade, ele teve. Mas ele era um ser humano como eu e você. Também teve seus momentos de dúvida, seu momento de fraqueza. E olha só que interessante. Elias, ele era um profeta num período em que Acabe reinava Israel e, com a sua mulher, desviou o povo de Israel dos caminhos do Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Para vocês terem uma ideia, dentro do palácio do rei havia uns 400 sacerdotes dedicados, devotados, que trabalhavam para Baal. E esses 400 sacerdotes foram desafiados por Elias para mostrarem para o povo quem de fato era Deus. E então foram convocados para estarem em cima do Monte Carmelo, onde haviam 2 altares. Um altar dedicado a Baal e um altar dedicado ao Senhor. E o desafio era de qual Deus aceitaria esse sacrifício. E pelas Escrituras nós percebemos de que os profetas de Baal dançaram, gritaram, oraram, imploraram o dia inteiro. E Baal não respondeu à oração. E a ideia era de que o Senhor, seja Baal ou seja o Senhor Jeová, manifestasse. Então Elias, no seu momento, ele diz as Escrituras, que cava um fosso ao redor, joga um monte de água sobre o sacrifício, a ponto de estar esbaldando de água, e Elias faz uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor atentasse para aquela oferta, para mais do que uma oferta, provasse para as pessoas quem era Deus de fato. E diz que depois da oração de Elias, houve fogo do céu que consumiu a oferta, consumiu a água ao redor, consumiu as pedras que compunham o altar, para provar para todo mundo, de uma forma cabal, quem era Deus. A ponto de que todo o povo que estava presente disse e exclamava: o Senhor é Deus. Grande vitória para Deus, através do profeta Elias. Só que depois, quando Elias tem essa vitória, derrota os conceitos e as ideias de Baal ser o Deus, os sacerdotes de Baal foram mortos, Jezabel ameaça Elias dizendo: olha, vou contar uma coisa para você. Vou dizer que se daqui amanhã, se você não estiver morto, você vai ver a sua vida agora. E quando Elias recebe essa notícia de que depois dessa vitória tremenda, aquela mulher o ameaça, ele foge. Capítulo 19 de 1 Reis diz o seguinte: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer com a tua vida o que você fez com as deles. Quando ele viu isto, diz o texto bíblico, versículo 3, levantou-se e foi para escapar com vida. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu rapaz, o seu ajudante, o seu moço. E ele foi e entrou pelo deserto, no caminho de um dia inteiro, e sentou-se debaixo de uma árvore de zimbro, e disse, pediu para si a morte. E ele disse da seguinte maneira: já basta, o Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Vejam, queridos, o que é que havia no coração de Elias? Eu não sei. Você não sabe. O moço que vivia do lado de Elias também não sabia. Que se soubesse, talvez não deixaria
Elias caminhar sozinho em direção ao deserto. Provavelmente não abandonaria o seu Senhor. Provavelmente só ficaria pelo menos para lhe fazer companhia. Mas aquilo que vai no coração da gente, ninguém sabe. Existe um hino tradicional dos negros americanos, quando eram escravos, e cantarolavam nas fazendas, nas senzalas americanas, e dizia o seguinte: Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus. Ele está externando: ninguém conhece os problemas que eu tenho. Ah, não, ninguém conhece. Só Jesus conhece. Veja o limite do ser humano, nós não sabemos, nós não conhecemos. Nós podemos perceber sinais, dicas que o ser humano pode nos oferecer para que possamos ser uma bênção na vida desse ser humano. Pode ser que seja alguém que esteja bem próximo a nós, parente, amigo, colega de trabalho, membro de nossa igreja, seja lá de onde for, mas nós não conhecemos o que vai dentro do coração do ser humano. Por isso, eu e você não temos o direito de julgar o ser humano, e nós não fomos chamados para isso. Deus não nos chamou para julgar o ser humano. Deus nos chamou para sermos uma bênção para o ser humano. Agora, eu e você às vezes queremos julgar. Muitas vezes falamos: puxa, Elias, hein? Quem diria? Grande profeta, grande vitorioso no Monte Carmelo, agora ali pedindo a morte, querendo morrer. Ah, você não sabe o que ia no coração de Elias. Você não sabe da história, dos relacionamentos, das dificuldades, dos problemas pelo qual Elias passou, ou outras pessoas fazem. Estou fazendo sempre uma junção do que foi Elias para situações que eu e você podemos vivenciar hoje, nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, com aqueles que estão perto de nós. Uma outra pessoa que eu gostaria de chamar a sua atenção é a mulher de Jó. A mulher de Jó, dentro de praticamente todo o livro de Jó e nas Escrituras, ela é conhecida, ela é conceituada, ela é julgada por 2, 3 versículos que se apresentam nas Escrituras. E aí nós fazemos todo, digamos assim, uma imagem, uma ideia da mulher de Jó. É como se nós colocássemos Jó num patamar assim tremendo e a mulher dele ali embaixo, tentando derrubá-lo, tentando desviar. E crescemos com essa ideia. Desde a escola sabatina crescemos com essa ideia, a escola sabatina das crianças. Essa história fica parada só nisso para nós. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho antes. Diz o texto bíblico, Jó 1:1. Começa desse jeito. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Essa é a descrição. Alguns acreditam, e os historiadores aceitam, a maioria deles, que esse livro foi escrito por Moisés. E se acredita que foi o primeiro livro a ser escrito que fazem parte do cânon bíblico. E acreditam que Moisés escreveu quando ainda estava pelo deserto, quando cuidava das ovelhas do seu sogro. E ali começa ele a escrever a história de Jó. Não sei como ele tomou a informação. Não sei se ele ouviu falar, se alguém contou. O fato é que a história está aqui no nosso conhecimento até hoje. E aqui começa a descrição desse homem. E sendo a civilização outrora muito machista no aspecto de que mulheres e crianças eram deixados meio que de lado na história.
O que se importava, o que se contava, e a gente pode ver isso nos censos anteriores, eram os homens que tinham acima de 20 anos. Fora disso, era meio que descartado, meio que não considerado. E aqui o escritor ele fala sobre esse homem, quem ele era, como ele vivia, e diz o seguinte versículo, o segundo versículo: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 crianças, cresceram na casa de Jó. Provavelmente meninos e meninas com ensinamentos, ilustrações, de alguém que se relacionava com Deus diretamente. Eles tiveram a influência do seu pai, da sua mãe, ali no convívio, na rotina familiar. E estabeleceram famílias para si. E provavelmente tiveram os seus netos, os seus filhos, que foram os netos de Jó. E aí começa a descrição. Jó estava num determinado lugar e começa a receber algumas notícias. E a notícia começa, tudo num dia só. Veja, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, tendo muita gente ao seu serviço. E deste modo que este homem era o maior de todos os do Oriente, um homem extremamente rico. Diz que os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, fazia como se fosse um rodízio, né? Uma escalinha para fazer festa, para aniversário. Também 10 filhos, 10 genros e noras, sei lá quantos filhos cada um tinha. Então tinha festa todo mês. E diz que havia um rodízio, né? Havia cada um na sua casa. E ao rumo de dias, diz aqui a Escritura, aconteceram algumas coisas. Jó recebeu algumas notícias. Olha, certo dia, versículo 13, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, nesse dia a escala era no irmão mais velho, veio um mensageiro para Jó e disse: olha, os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles, e sobre eles os sabeus, e eles vieram, tomaram, mataram todos os nossos colegas de trabalho ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Primeira notícia: tinha perdido todos os seus bois e suas jumentas, e perdido todos os empregados que estavam lá. Somente o rapaz conseguiu escapar. Versículo 16, enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para lhe trazer essa novidade. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: olha, os caldeus se dividiram em 3 bandos, e deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços, e só eu escapei para lhe trazer essa novidade. É desgraça após desgraça, perda após perda, uma atrás da outra. Aí eu lhe pergunto, se fosse você, olha, seu carro pegou fogo e perdeu tudo. Aí dali 2 minutos, olha, sabe, a sua casa queimou e você não tem mais casa nenhuma. E começam a vir histórias para você. Olhando para a vida de Jó, parece assim fácil. O difícil é estar na pele de Jó. Eu fui fazer uma cotação esses dias para descobrir quanto que ele tinha perdido. Claro que a cotação pode variar, eu tentei pegar assim um básico, não valores altos, valores médios praticados no comércio. E ele com 7.000 ovelhas, e diz o texto bíblico, olha só, as ovelhas foram queimadas, todas. Não sobrou ovelha e nem servo. Só de ovelhas foram 7.000 que ele perdeu.
7.870.800 de perdas só em ovelhas. 7.870.000. Aí, os bois que ele lavrava, ele tinha 500 juntas de bois, 500 pares de bois, 1.000 bois. Perdeu 937 mil reais só em boi. Isso no aspecto financeiro. Aí chegam os caldeus. Os caldeus eram aquelas pessoas que moravam ali pela Babilônia, eram hoje na região do Iraque, onde o camelo é valorizado. Tinha 3.000 camelos. Só de camelo, ele perdeu 579 milhões de reais. Camelo é caro. Por isso que quando alguém te oferecer um camelo, aceite rapidinho. Eu fui buscar, esse é o preço mais baixo dos camelos. Claro que aqui nós não temos, uma cotação, né, baseada lá no Oriente. E aí ele tinha 500 jumentos. Perdeu 10 milhões em jumentos. Jó perdeu 597.807.800 reais só e num dia só, numa cotação que a gente fez. Sabe, queridos, se acontecesse com você, se eu perdesse 800 mil, já estava na roça, né? Imagina 597 milhões, que não tem nem como perder, porque eu não tenho. Mas vejam o limite quando você perde. Aqui é quase como dissesse, já você perdeu tudo, você não tem nada. Perdeu emprego, perdeu tudo, e depois começa. Aí vem um outro moço. Eu imagino que quando esse outro moço chegou, e eu não sei se Jó viu ele chegando, né? Eu não sei se Jó estava ali conversando, mas o que diz o texto bíblico é que diz, enquanto este ainda falava, este quem? O último mensageiro, ou seja, ele nem tinha terminado de falar, nem tinha terminado de dar a sua mensagem, aí vem um outro, versículo 18, olha, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. Eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Aqui a gente ouve falar de Jó, dos 7 filhos e das 3 filhas, mas nós precisamos estender um pouquinho isso. Quando Jó perde, ele não perde só 7 filhos, ele perde 7 filhos, perde 3 filhas, perde 7 noras, perde 3 genros e perde todos os seus netos. É como se ficasse sozinho, ele e a esposa. Cadê todo mundo? Meio que Drummond, né? E agora, José? O que vai fazer agora? Sabe, qual o limite que o ser humano tem quando chega às perdas na sua vida? Até onde eu aguento? Como cada um de nós somos diferentes, cada um tem uma forma de reagir, pela sua estrutura, pela sua formação, por N situações e razões. O fato é que Jó adorou a Deus. Na descrição bíblica, Jó raspou sua cabeça, lançou-se em terra e disse, olha, eu nu saí do ventre de minha mãe, nu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso foi Jó. Quando Satanás percebe isso e viu que a fé de Jó não foi abalada, e Deus o inquire e pergunta, e ele fala, claro, nós não pegamos ele ainda. E o Senhor
dá uma certa liberdade e Satanás fere Jó de úlceras. Olha só a descrição. Versículo 7 do capítulo 2. Então saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, porque é somente dessa forma que ele encontrava algum alívio na dor que ele estava passando, raspando as suas feridas com cacos de telha. Provavelmente não havia remédio que desse solução e alívio à sua dor. Provavelmente era provocando uma outra dor que ele esquecia da dor que já tinha. Por isso ele usava. E Jó, tomando um caco de telha para se raspar, sentou-se no meio das cinzas. E aí vem a sua mulher no limite dela. Gente, aquela mulher, a gente olha somente esses 2 versículos e já faz um julgamento dessa moça. Ela tinha perdido tudo também. Não era só Jó que tinha perdido. Ela tinha perdido seus netos, seus filhos, suas filhas, crianças que ela tinha devotado. Jó consegue responder a situação de uma maneira, se resignando e deixando com que Deus atue. Aquela mulher não era Jó. Era a mulher de Jó. E a forma de reagir e de reagir de cada um é diferente. Mesmo que seja a companheira. E nós começamos a olhar quando Jó responde para ela, quando ela dá uma sugestão para Jó, a gente começa, eu penso, imagino que Jó não conseguiu falar de uma forma agressiva com ela. Diz o seguinte: então a sua mulher lhe disse, ainda retens essa sua fé, essa sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando você olha para quem você gosta muito, muito, e sugere a morte dessa pessoa, é porque essa pessoa está num limite quase que difícil de se aguentar e se suportar. E ela sugere que Jó morra. Sabe quando você chega a um ponto onde você consegue chegar à seguinte conclusão: é melhor morrer? Quando você consegue chegar a esse ponto, não só no aspecto seu, mas no aspecto das outras pessoas, quando você consegue chegar a essa conclusão, sendo a morte a grande inimiga e a última inimiga a ser vencida, quando você consegue chegar a essa conclusão de que melhor é a morte, é porque provavelmente você está no limite, do seu limite emocional para suportar essa pressão, suportar essa situação. E ela diz: amaldiçoa a Deus. Porque todo mundo acreditava que tudo acontece porque Deus permite. E assim acreditavam. Tanto é que quando as Escrituras dizem, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, na realidade não foi o Senhor que veio endurecer o coração de Faraó. Mas o fato de Faraó ter endurecido seu coração foi pela permissão divina. E julgavam sempre para Deus qualquer situação que possivelmente estava acontecendo. E aqui ela diz: olha, maldiçoa esse Deus que você está dizendo. O que aconteceu comigo? Aconteceu com você. Mais com você que está aí com essa ferida, machucado, e não tem remédio. A gente buscou um remédio aqui, não deu, buscou outro remédio lá, buscou um chá ali, buscou lama, não sei aonde, e só o caco pode resolver um pouquinho do seu problema. Sabe, o meu limite, o seu limite, nós não conseguimos perceber. E a resposta, Jó disse: olha, poxa vida, eu imagino uma fala um pouquinho mais doce. Como você fala? Como qualquer doida. Não pode falar assim. Nós recebemos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Jó só falou isso para sua esposa. Ele não a xingou, ele não a condenou, mas ele chama a sua esposa a pensar, a refletir, a raciocinar. Você está falando como uma pessoa doida, como uma pessoa louca.
Uma pessoa sem senso, sem juízo. Raciocine comigo. Pense comigo. Se Deus é quem conduz todas as coisas boas que nós tínhamos, foi Ele que nos deu. Se nós acreditamos que Deus que conduz todas as coisas nesse universo, as coisas ruins, foi Ele que permitiu. Resignação à vontade de Deus. Sabe, sábia. Jó foi temente. E diz o texto que em tudo isso ele não pecou. Mas sabe, queridos, aquela mulher estava no seu limite. E porque ninguém conhece os problemas humanos, porque as questões emocionais ficam muito guardadas conosco, muitas vezes as pessoas não sabem qual é o nosso limite. Se nós estamos perto dele, se nós já o atingimos, ou se nós já o extrapolamos. O interessante é que aquela mulher de Jó, ela é o grito que eu talvez não tenha coragem de dar. O grito que talvez você não tenha coragem de expressar. Porque talvez você seja um líder da igreja, porque talvez você tenha pessoas ao seu lado que vão condenar e vão julgar você, porque você duvidou, porque você clamou, porque você chorou. Há pessoas que não choram porque as pessoas que vão ver o seu choro vão começar a julgar você. Mais do que julgar, vão condenar você antes de saber o que é que você está passando. Antes de imaginar o tamanho da dor pela qual você está sofrendo. Temos essa tendência, então a mulher de Jó, ela é o reflexo de muita gente que gostaria de falar, de externar, de gritar e não consegue. Não só consegue pelas circunstâncias, não consegue pelos limites impostos por si mesmo, para si. Eu sou cristão, não posso falar isso. Eu sou cristão, não posso brigar com Deus. E pode. Jeremias foi um dos profetas que brigava com Deus, no bom sentido. Isaías faz a proposta de Deus, falando a fala de Deus. Vinde, vamos conversar, vamos arrazoar, vamos bater um papo e vermos racionalmente o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. O problema nosso é que às vezes nós temos uma mente tão finita e queremos compreender uma mente infinita que é de Deus, e a gente chega no nosso limite e nós não entendemos, nós não compreendemos. E aí nós gritamos, nós choramos, mas gritamos para dentro, choramos para dentro. E vai chegando um ponto em que aquilo vai pressiona a minha fé, pressiona as minhas emoções, pressiona os meus relacionamentos, pressiona os meus conceitos, pressiona tudo. E por não ter uma válvula de escape, explode. E em alguns casos, explodem para buscar o fim da vida, o suicídio. E aqui nós vimos Elias pedindo a morte. Aqui nós vemos a mulher de Jó sugerindo a morte. E muitos de nós achamos ser a morte uma solução. Acreditamos que a morte possa resolver alguns problemas dos quais nós não conseguimos sofrer. Então, vejam, muitas pessoas pensam igualzinho a mulher de Jó, mas não têm coragem de falar o que ela disse. Não tem coragem de externar o que pensava, o seu julgamento, o seu juízo de valores. E eu e você podemos estar pensando igual ela na morte. Há pessoas que pensam na morte como uma solução. Elias, a mulher de Jó, algumas pessoas expressam, outras pessoas não expressam, mas o fato é que nós, cristãos, precisamos ter sensibilidade. Sabe, gostaria de chamar a sua atenção para Mateus. Eu gosto de pensar um pouquinho nessa questão em relação ao fim dos tempos. Mateus, no capítulo 25, diz o seguinte, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória,
e diante dele serão reunidas todas as nações. O Brasil vai estar lá? Sim. Com quem? Com os brasileiros? Sim. Você e eu estaremos lá. Reunidas todas as nações. Então, depois de reunir todas as pessoas, todas as nações, todo mundo, ele vai separar uns dos outros. Aí ele faz uma analogia, como um pastor separa a ovelha dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: olha, vocês podem vir, vocês são benditos do meu Pai, e vocês vão possuir por herança aquilo que está preparado desde a criação do mundo. Por quê? Aí ele começa uma descrição. Porque tive fome, porque eu tive sede, porque eu era forasteiro, porque eu estava nu, eu estava doente, eu estava na prisão. Sabe, ele começa a descrever algumas coisas perceptíveis que acontecem com os seres humanos. Eu consigo perceber quando alguém está com fome. Eu consigo perceber quando alguém está nu. Eu consigo perceber quando alguém está preso. Mas mais do que só perceber, é preciso fazer alguma coisa em prol dessa pessoa. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Enfim, quando o Senhor começa a descrever essas situações perceptíveis, fácil de perceber, e onde o ser humano consegue resolver o problema de um outro ser humano, esse que resolveu é um bendito de Deus, porque ele fez o que tinha que ser feito quando precisava ser feito alguma coisa. Em contrapartida, quando o Senhor chama a atenção do outro grupo, se você perceber, as situações são as mesmas. É fome, sede, nudez, doença, privação da liberdade, tudo. A situação para cá é igual à situação de cá. A situação relatada para esse grupo é a mesma situação relatada para esse grupo também, igualzinho. A diferença é que esse grupo teve sensibilidade para perceber o que estava acontecendo com o outro ser humano e fizeram alguma coisa em prol desse ser humano. Esses de cá, diz ali, eu tive fome e vocês não me deram nada para comer. Eu estava com sede e vocês não me deram nada para beber. Ou seja, mais do que não perceber é não fazer nada pelo outro ser humano. Vejam, se o Senhor, ele vai julgar conforme a nossa percepção e a nossa ação em relação ao outro, ao nosso próximo, imagina qual será a minha e a sua situação se nós somos imperceptíveis ao sofrimento humano. Agora imagina, isso é reflexão minha, se as coisas as quais eu consigo perceber, consigo ajudar, consigo aminorar o sofrimento do ser humano, o Senhor já considera dessa maneira, a ponto de me dar o reino, a ponto de mostrar que eu sou agora um habitante do reino celestial. Imagine quando eu consigo desenvolver a sensibilidade de perceber o que não é perceptível de forma fácil. Quando eu consigo, ao lado de um amigo, de um filho, do meu irmão, perceber que ele não está bem. Mais do que perceber, poder fazer alguma coisa por ele.
Se as coisas que são perceptíveis são vistas a olho nu, o Senhor já dá uma consideração a ponto de nos trazer, nos levar como cidadãos do reino. Imagine eu e você, quando somos sensíveis e percebermos o que vai no coração do ser humano, quando nós percebemos que tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que está corroendo por dentro. É como se a pessoa estivesse no limite da sua pressão, no limite do seu emocional, e eu pudesse ser a válvula de escape, simplesmente ouvindo. Sabe, queridos, eu estive navegando em algumas páginas, ontem à noite especialmente. O grande segredo para evitar o suicídio é ouvir. Não tem muita coisa a fazer mais, não. Eu pensei que tinha lá uma lista de 10 coisas. Tem algumas listinhas, mas todas elas se resumem em ouvir. Ouvir sem julgar. O suicídio, hoje no Brasil, ele atinge cerca de 11 mil pessoas por ano. 11 mil. Uma grande parte está na faixa etária de 15 a 26 anos de idade. Nossos adolescentes e nossos jovens estão nesse grande grupo de risco. Por isso, o olhar para os nossos filhos, um olhar para os amigos dos nossos filhos, os filhos, jovens, adolescentes de nossa igreja, é importantíssimo. Porque essa é a grande fase de problemas e dúvidas que podem acercá-los e podem serem estimulados. São 800 mil suicídios por ano no mundo. Isso dá, em média, aproximadamente, quase que 1,5% da população mundial. E há uma pesquisa nos Estados Unidos, eu anotei aqui, que cada suicídio impacta outras 135 pessoas. E impacta de todos os tipos. Tristeza, sofrimento, impacta de alguma maneira. Quando acontece um suicídio, esse suicídio vai impactar no mínimo de 135 outras pessoas envolvidas, amigos, parentes, colegas, alguém que poderia ter feito alguma coisa, alguém que poderia ter ouvido, alguém que um dia ele falou alguma coisa. Sabe, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, eu e você podemos resolver ouvir. Algumas pessoas não conseguem perceber alguns sinais, e nesses sites que eu busquei, tem alguns sinais. Alguns sinais das pessoas que estão chegando a esse limite humano. E você pode perceber nas suas manifestações verbais. A fala dele. Sabe quando a fala ficou diferente do que é normal? Quando algumas expressões começam a aparecer onde nunca elas tinham aparecido, tipo preocupação com a morte, o fato de não ter tanta esperança, algumas ideias que são expressas, tipo, eu vou desaparecer da sua vida, um dia eu vou deixar vocês em paz, um dia vocês vão se livrar de mim. São falas de pessoas que podem chegar ao suicídio. E eu estou ouvindo essas falas. Talvez não tenha a sensibilidade de entender o que está por trás das falas. Mas o Senhor vai vir buscar e vai nos levar. Nós precisamos ser sensíveis ao sofrimento humano e poder fazer aquilo que eu posso fazer. Eu não consigo resolver os problemas humanos. Eu não consigo resolver os problemas de todo mundo. Não consigo resolver o problema da minha família toda. Mas eu posso resolver o problema de quem está perto de mim. No mínimo, ouvindo. Quando essas pessoas se isolam, não querem mais alguns relacionamentos sociais, ou quando elas passam por alguns problemas sérios, como desemprego, dificuldades no casamento, separação, quando alguns têm problemas em questão a sentimentos homofóbicos,
quando pessoas se sentem desprezadas pela sua vida sexual, pela sua forma de encarar a vida. Vejam, tudo isso pode desencadear a um determinado momento um suicídio. Só que eu posso resolver, eu posso ajudar. E o julgamento, a solução para isso é muito simples. Por ser tão simples, nós não conseguimos às vezes perceber. É só ouvir. Ter um ouvido aberto para que essa pessoa possa esvaziar daquilo que lhe pressiona. Eu e você sermos uma válvula de escape, para que essa pessoa possa ter segurança, para que ela possa gostar de estar comigo e confiar. Sabe ouvir sem julgar? Essa é uma arte que poucas pessoas têm. O grande problema é que às vezes a gente nem ouve. A gente começa a ouvir, a pessoa continua falando e a gente está aqui na nossa mente mexendo, pensando, raciocinando numa boa resposta a ser dada, num questionamento. Por que você chegou a fazer isso? E começamos a ouvir e já julgar. E o que as pessoas precisam, o que eu preciso, o que você precisa, é de alguém que nos ouça, sem julgamentos, sem preconceitos, sem tentar ser melhor do que eu, sem tentar achar que é melhor. Não. Por isso muitas pessoas têm ido embora. Porque elas não têm achado esse tipo de pessoas. Às vezes não acham esse tipo de pessoas no casamento. Às vezes não acham esse tipo de pessoas no seu convívio familiar. Às vezes procuram esse tipo de pessoas nos amigos, na igreja. E com isso elas não conseguem encontrar, porque é raro mesmo. Eu e você precisamos quebrar os nossos conceitos e preconceitos lá na cruz de Jesus e entender que foi lá que ele morreu por cada pecador, por cada um que errou, por cada um que falhou, por cada um que tem uma vida triste, acabrunhada, chata, e ele morreu por essa pessoa também. Eu preciso quebrar conceitos e preconceitos ali, na cruz. Entender de que eu, ao ver um amor tão grande por mim, eu não consigo deixar de amar esse Jesus como deveria e não consigo deixar de ser uma ponte deste amor para pessoas que não conseguiram chegar à cruz. Pessoas que estão no caminho para a cruz. Eu posso chegar e dizer, olha, pode ir, que eu já estive lá. Pode ir, porque o perdão eu já recebi. Por isso eu estou te ouvindo. Por isso pode contar comigo. E o Senhor há de fazer de mim um instrumento para a paz ao coração dessas pessoas. Pai querido, obrigado por suas bênçãos, obrigado pelo seu amor demonstrado lá na cruz do Calvário. Obrigado por um dia ter nos aceito como éramos, ter perdoado os nossos pecados e ainda nos fortalecer nessa caminhada. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, a despeito de quem nós somos, a despeito do que fazemos, a despeito da nossa vida. Queremos, Senhor, sentir esse perdão envolvendo todo o nosso ser. E que o Senhor transforme cada um de nós numa ponte que leve pessoas para mais perto de Jesus. Que o Senhor nos transforme para que possamos ter mãos prontas para ajudar, mãos prontas para curar, mãos prontas para poder aliviar e atenuar a dor do ser humano. Nós queremos nesta manhã, de uma forma muito especial, que o Senhor transforme os nossos ouvidos, para que possamos saber ouvir, para que ao ouvir, possamos nos tornar bênçãos, mas um ouvir sem preconceitos, ouvir sem julgamentos, ouvir sem fazer qualquer concepção, apenas ouvir. Nos transforme em instrumentos seus. Faça com que nós possamos levar mais pessoas para o seu reino através dos nossos ouvidos.
Faça com que o Senhor, com que muitas pessoas, a esperança possa ficar mais clara, mais acesa, através dos nossos ouvidos. Faça com que muitas pessoas possam encontrar a paz, possam encontrar a alegria, possam encontrar a esperança, apenas pelos nossos ouvidos. Por isso, Senhor, transforma nosso ouvido e faça com que nós sejamos ouvintes, para que pessoas possam chegar perto de Jesus. E é isso que pedimos, é isso que agradecemos, e em nome de Jesus, amém.